E hoje é um dia de Magic, enfim. O Magic basicamente você é um jogador onde você tem um deck de 60 cartas e você é um mago na teoria. E o seu deck seria o seu livro de magias. E nele você também tem seus terrenos, porque magias tem que ter um custo a se pagar. Aí por todo turno você pode baixar um terreno e dessa forma ir acumulando seus terrenos para você jogar magias de nível cada vez mais alto. Por exemplo, existem 5 tipos de magias, vermelhas, brancas. Existem vários tipos de magias, claro, mas existem 5 cores primais, que seriam a azul, preto, vermelho, branco e verde. E dessa forma, a grande parte das magias se dividem. Como as magias são cartas da mesma... são cartas que têm cores diferenciadas, por exemplo. As magias azuis são cartas azuis com símbolos azuis de mana azul que tem que ser obrigatoriamente usados no seu custo de converter de mana para jogá-las. Por exemplo, são 3 quaisquer, ou seja, pode ser quaisquer 3 custos de mana dela, por exemplo. São 3 quaisquer cores de mana, independente, sem manas de qualquer tipo de cor, mais um azul obrigatoriamente, ela é uma criatura. Existem várias classificações para Magic, por exemplo. Existem as cartas de criatura, as cartas de feitiço, as instantâneas, as cartas de equipamento, são artefatos na verdade, e as cartas de artefato normais também. Existem também outros tipos de cartas de encantamento e cartas de planeswalkers. E outro tipo de uma variação dos encantamentos são os encantamentos aura. Dessa forma, vamos repartir, por exemplo. Só um adendo para parte de conjurar mana, por exemplo. Todo início de turno você pode baixar um terreno, certo? Porém, para conjurar mágica você tem esse custo aqui de cima, certo? Onde você vira a mana dessa forma para gerar uma mana verde, por exemplo. As florestas geram mana verde, certo? Por exemplo, e eu preciso de uma mana verde para jogar uma criatura. E dessa forma minha criatura entra no campo batalha dessa forma. Eu não poderia jogar essa criatura se eu tivesse um terreno azul. Eu baixasse um terreno azul, virasse o terreno azul para gerar a mana azul. E não poderia jogar uma criatura verde que tem um custo de mana verde porque a cor não é compatível, não posso pagar. Porém, casos de custo incolor, por exemplo, que não dependem de cor, mas sim de qualquer tipo de reserva de mana, pode ser usado tanto cor verde, azul, vermelho, qualquer tipo de cor para serem jogados. Por exemplo, artefatos. A maioria dos artefatos são incolores e não dependem disso. As cartas híbridas, ou seja, tanto faz eu pagar uma mana verde dessa forma, virando, como eu pago as manas, quanto as azuis. Lembrando que quando você joga uma criatura, a criatura entra no campo batalha e não pode ativar seus efeitos de virar e nem atacar por um turno, porque ela está enjoada. Ao próximo turno ela já pode ativar suas habilidades. Quando você ativa uma magia instantânea, você ativa o efeito e ela vai para sua pilha de descarte. Dessa forma, as magias que ficam no campo são as magias de encantamento, planeswalkers, artefatos e criaturas. Instantâneos e feitiços eles vão para o cemitério. Basicamente é isso. Quase todas as cartas de Magic têm efeitos e são boas justamente por essa causa. As cartas de criatura têm 2 dados, o dado de ataque e o dado de resistência. Dessa forma, você pode causar dano ao jogador alvo ou criatura alvo com a criatura que você controla e ela pode sofrer dano. Se a resistência dela chegar a 0, ela vai para a pilha de descarte, que seria o famoso cemitério. Os artefatos, eles não são criaturas, são basicamente artefatos permanentes que ficam no campo de batalha e podem ativar suas habilidades de virar assim que chegam. Artefatos de equipamento têm a habilidade de equipar
onde você vai ligá-la a uma criatura dessa forma, uma embaixo da outra, e ela vai ganhar certas propriedades ou efeitos. As cartas de Planeswalkers são cartas diferentes que servem como jogadores, mas não exatamente jogadores, eles são Planeswalkers de verdade. Por exemplo, esse, no caso, seria a contador de lealdade. Seria a famosa vida de um Planeswalker. Ele pode aumentar ou diminuir de acordo com seus efeitos. No caso, ele pode ativar somente um deles por turno, e eles são ativados com efeitos de feitiço que logamente eu vou explicar. E ele só sai do campo quando o seu contador de lealdade se tornar 0. Da mesma forma que o seu oponente pode atacar você ou um Planeswalker, porque ele também é um jogador. Então ele ataca ou você ou o Planeswalker com as criaturas. Ele pode dividir os ataques entre você e ele, se você controlá-lo. Os cards de encantamento são as cards que ficam permanentes no campo, ativando seu efeito de acordo com as suas restrições. Elas só saem se alguma carta permitir que ela saia. Por exemplo, destrua encantamento alvo ou exílio encantamento alvo. Os cards de aura já são um pouco mais diferentes. Os cards de aura obrigatoriamente têm que se ligar a outro tipo de carta. Por exemplo, isso é uma aura que encanta um terreno. Ou seja, tem que ter um terreno e dessa forma eu vou encantá-lo, certo? Ou seja, é da mesma forma que um equipamento ou algum outro tipo de aura encanta em criatura. Existem encantamentos de aura em criaturas e em outros tipos de carne, mas por exemplo, esse se liga a um terreno e ele dá propriedades e efeitos ao encantamento. Existem as cartas híbridas, mas eu logamente vou dizer. As cartas não permanentes são as cartas de magia instantânea e as cartas de feitiço. As cartas de feitiço elas só podem ser usadas somente no seu turno. As cartas de magia instantânea podem ser usadas em qualquer turno que você ou em qualquer turno que você tenha prioridade. Lembrando que você só pode ativar magia instantânea no turno de seu oponente. Se o seu oponente ativar alguma coisa, você tem direito a uma resposta sendo uma magia instantânea ou alguma carta com outra habilidade de flash que posteriormente eu vou chegar a dizer. As cartas podem ser híbridas, por exemplo. As cartas podem ser híbridas, porém não multicoloridas. No caso da carta de... Por exemplo, essa é uma carta híbrida, certo? Ou seja, ela tem duas cores, porém ela não é multicolorida. Tem outras cartas que já são multicoloridas porque elas pertencem. Você obrigatoriamente tem que usar as duas cores para jogá-las. Elas variam. Uma coisa bastante importante, por exemplo, que existem várias cartas que destroem a multicolorida alvo ou a monocolorida. Ela não é uma monocolorida, ela tem duas cores, porém ela não é uma multicolorida. As cartas de lendários são diferentes, por exemplo. As cartas lendárias só permitem ter uma no campo, por exemplo. Eu não posso ter dois Ruriktar no campo. Por quê? Porque eles são cartas lendários. Ao mesmo tempo que o outro entrar no campo de batalha e um já permanecer, eu vou escolher um e sacrificá-lo dessa forma. Por quê? Carta de tipo lendário não pode existir no mesmo nome. Porém, essa mesma situação não ocorreria se eu tivesse Se eu tivesse o Borborigno, que também é outro tipo de carta lendária, porém de nome diferente. Essa situação também se repete quando você se atribui a Planeswalkers. Dessa forma, os Planeswalkers só podem haver somente um em seu campo. Por exemplo, se eu tenho um Xenagos no meu campo, se eu jogar outro Xenagos no meu campo, eu teria que escolher um deles para ficar. E o outro vai para a pilha de descarte da mesma forma. Existem... as criaturas basicamente lutam dessa forma. Por exemplo, você vai atacar seu oponente e você, por exemplo. Digamos que você controle esse tipo de criatura. E seu oponente controle esse tipo de criatura. Digamos que você queira destruir seu oponente. Cada jogador começa com 20 pontos de vida, antecipando. E você quer terminar com os pontos de vida do seu oponente atacando ou ativando. Dessa forma, você vai ter que usar as criaturas para atacar. As criaturas que atacam, você vira dessa forma. Somente depois da fase de batalha, que antecede a fase principal. No Magic existem a fase principal, a fase de batalha, a fase segunda principal e a fase final. Antecedendo todas elas, existem a fase de manutenção e a fase de compra. Dessa forma, você compra primeiramente a fase de manutenção, onde você vai desvirar todos os seus permanentes, terrenos, enfim, todos os seus permanentes. E depois, logo após, vem a fase de compra.
você conjura as suas magias na fase principal e ataca ao jogador alvo dessa forma na fase de batalha. E dessa forma o seu oponente pode decidir se ele vai bloquear ou não. Ou seja, por exemplo, ele pode levar um ponto de vida, no caso seria um ponto de dano que ela pode causar no caso. Então ele poderia sair de 20 para 19, ou se for preferível dele, ele pode bloquear. E bloqueando, ele só necessita declarar o bloqueio, por exemplo. Essa carta bloqueia essa. Se eu estivesse atacando com 2 criaturas, por exemplo, no caso, ele poderia escolher qual bloquear, entende? Por exemplo, na teoria seria melhor escolher a mais forte, já que ele passaria menos dano. Mas, por exemplo, quando a criatura bloqueia a outra, uma causa a ataque na resistência da outra. Ou seja, uma causa 1 de dano na resistência da outra e a outra causa 1 de dano na resistência da outra. As duas acabariam que morreriam e as duas iam para a pilha de descarte. Ou seja, no final acabaria mesmo. Lembrando que se ela já estiver virada e eu for na minha fase de batalha e eu quiser atacar, é somente virar a minha criatura dessa forma e o meu oponente não pode bloquear, porque criaturas viradas não podem bloquear de hipótese alguma. E dessa forma eu queria definir também as cartas de token, por exemplo. Quando existem cartas de efeito de token, você coloca criaturas parecidas com essa. São criaturas que não têm um custo de convertido de mana, mas elas têm poder e têm tipo, por exemplo. As cartas de metamorfose são cartas que você pode jogá-las da sua mão de face para baixo. Você não precisa revelar ao seu oponente, mas você tem que pagar o custo de metamorfose. Geralmente o custo de metamorfose é 3 manas iniciais, onde você paga e tem que pagar para retornar para cima. Você tem que pagar o custo que ela refere. Por exemplo, você não precisa revelar ao seu oponente, mas tem que pagar o custo. Por exemplo, eu tenho que pagar os 3 de mana para voltar como criatura 2/2, certo? Como assim? Eu posso botar uma ficha, por exemplo, dessa forma. As criaturas de metamorfose são desse tipo. Aí dessa forma você pode jogar uma magia. A habilidade dele é revelar uma magia verde, certo? Ao seu oponente. E ele pode torná-la para cima. Mas a maioria das metamorfoses, elas são baseadas em custo de mana que você tem que pagar logo depois. E dentre outros, há várias outras habilidades, no qual eu vou citar em outros momentos. Muito obrigado pela sua paciência e tchau.